né? Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Essa é a nossa quarta aula da disciplina de Filosofia Geral, ainda no modelo remoto, né, na Faculdade Nacional de Direito. A aula de hoje já é sobre teoria do conhecimento antiga e medieval, tomando Platão como referência, mas para discutir isso aqui, eu preciso explicar, inclusive, como eu estruturei as nossas próximas aulas, né? Eu acabei não fazendo isso na nossa aula anterior, então eu vou tentar trazer esses pontos agora. Tem um carro de som passando aqui, eu não sei se estão escutando. Bom, carro de pão de queijo. Jesus, achei que só tinha isso em Minas. Eu vou começar com uma... Peraí, deixa eu só passar o carro de pão de queijo. Pronto. Pronto, passou. Não tem isso em Minas, carro de pão de queijo, fato, até porque a gente faz pão de queijo caseiro, né? Bom, roda o mundo. Bom, vamos lá, Alexia, só quem tem criança em casa tem terror essa música. Boa, gente, vamos lá. É viciante, é viciante. Eu vou começar, para a gente entender o que é a disciplina de filosofia, né? Qual o propósito da disciplina de filosofia, eu vou começar com uma discussão muito simples, né? Relativismo é um ato de tolerância? Nós temos hoje a tendência a achar que assumir uma postura segundo a qual todas as opiniões são igualmente válidas é uma expressão de tolerância para com os demais. Eu digo assim, essa é a sua opinião, essa é a minha opinião e está tudo válido, né? Mas isso pode gerar algumas dificuldades, sobretudo em uma sociedade como a nossa, em que nós dependemos da formação de consenso, né? A gente, quer dizer, vivemos numa democracia, na qual, em tese, né, a gente pressupõe a necessidade que as pessoas entrem em consenso umas com as outras, né? Vou trazer uma questão simples, né? Existe diferença entre auxiliar uma instituição voltada a órfãos e se filiar à Ku Klux Klan? Por exemplo, vamos supor que a minha irmã vire para mim e diga: olha, assisti um vídeo no YouTube, um tal de Terça Livre, decidi ingressar na Ku Klux Klan. Eu digo: mas menina, isso é um grupo neonazista. E ela vai dizer: essa é só a sua opinião. A minha opinião é que é um grupo maravilhoso, eu me sinto acolhida, eu me sinto em casa junto à Ku Klux Klan. Eu posso realmente tratar as duas decisões ou as duas posições como equivalentes? Por isso que eu coloquei aqui a foto, né, do viking do Capitólio, né? Não sei se vocês lembram disso. Nas vésperas da eleição do Biden, né, um grupo de malucos de extrema-direita e supremacistas brancos invadiram, né, o Capitólio nos Estados Unidos, né? E muitos desses grupos reivindicam para si o direito de reconhecimento e de proteção das suas próprias opiniões, convicções e do seu modo de vida, né? Ao argumento de que, em uma sociedade democrática, nós precisamos ser tolerantes em relação a toda e qualquer opinião, porque todas as opiniões são equidistantes, elas são igualmente equivalentes. Isso me lembra sempre de uma frase do Chesterton, né? Esse grande intelectual e apologeta cristão, né, curiosamente. O Chesterton dizia, né, a tolerância é a virtude dos que não têm convicção. Mas o fato é, a nossa sociedade, à medida em que nós estimulamos essa ideia,
a de que o relativismo é um ato de tolerância e de que, por conseguinte, né, todas as opiniões são igualmente válidas, ela acaba comprimida entre duas posturas, né, duas posturas equivalentes. A primeira é o que na filosofia a gente chama de niilismo, que é não acreditar em nada, quer dizer, literalmente, não tenho nenhuma convicção. Nihil, né? Nihil em latim é nada. Então, niilismo é o culto ao nada. Nihilista é aquele que não acredita em nada. E a outra postura, que a meu ver é equivalente ao niilismo, é o fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? Eu não sou capaz de dar razões públicas, de argumentar num debate público, racional, ponderado, sobre as minhas próprias convicções. E eu não me importo disso. É o que um querido professor meu, né, o Ricardo Fenati, chamaria de síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Vocês lembram da música da Gabriela? Eu não sou igual a Júlia Franzoni, né, que canta muito bem. Eu canto muito mal. Mas é um pouco isso, né? É a ideia de que eu estou feliz e satisfeito com as minhas próprias opiniões, pouco me importa, né, se existem argumentos que refutem as minhas opiniões são minhas opiniões e pronto, acabou. No fundo, a incapacidade de colocar as minhas opiniões em debate público e sob análise racional, o que eu estou chamando aqui de análise racional, né? Troca de argumentos, quer dizer, a incapacidade de colocar as minhas opiniões, né, em um debate franco, aberto, baseado na troca de argumentos com outras pessoas, né, é fundamentalismo. Isso cria, né, essas duas posturas, elas acabam criando um cenário que não é necessariamente um cenário de consolidação da democracia. Pelo contrário, né? É um cenário de erosão da democracia, porque você não há possibilidade de as pessoas trocarem argumentos e se convencerem umas às outras, né, em relação às suas posições. Então, não há possibilidade de construir uma sociedade estável enquanto tal. Vocês percebem? Comecei super abstrato, né? Ninguém. O que está acontecendo, né? O que isso tem a ver com o curso? Prometo que tem explicação. Vocês pegam, por exemplo, o André Mendonça, né? Nomeado pelo Bolsonaro no STF. Né? A gente entra num sistema no qual é como se cada um de nós tivesse a nossa orientação ou as nossas convicções pessoais. Fulano é católico, ciclano é evangélico, Beltrano é da cientologia, o outro é zen budista. E essas convicções elas não dialogassem. Então, basta eu enfiar no poder pessoas das mais diferentes convicções, sem partir do pressuposto, né, de que elas seriam capazes de, expondo cada uma delas as suas perspectivas e visões de mundo, né, e debatendo, chegar a pontos em comum ou a pontos de convergência. É um pouco isso. Né? Por trás desse debate, né, existe uma frase que todo professor de filosofia odeia, né, que é gosto não se discute. A ideia, né, de que gosto não se discute, né, eu até coloquei aqui a branca, né, daquela novela do Manuel Carlos, né, gosto não se discute, se lamenta. A ideia de que gosto não se discute, ela acaba atrelada a uma posição, reitero, profundamente antidemocrática, né, de que todas as nossas convicções e juízos de valor, eles são igualmente válidos ou igualmente inválidos. Então, não há possibilidade de eu argumentar, seja para sustentar as minhas próprias convicções ou para eventualmente desconstruí-las. É como se tudo fosse resultado de escolhas casuais. Hoje eu acordei e eu decidi que eu sou favorável à pena de morte. Aí eu dormi, aí amanhã eu acordei e decidi que eu sou favorável à paz universal, ao amor às criancinhas. Né? E nada disso tem coesão, nada disso tem sentido real.
será que todas as nossas convicções, por exemplo, todas as nossas concepções de justiça são igualmente válidas? Será que não existe diferença entre eu defender a democracia, por exemplo, e eu defender o nazismo? São ambas opiniões igualmente válidas? São só juízos de valor, orientações de valor, né? Ou, né, pode um juiz, né, livremente, já que o direito brasileiro é um direito baseado na livre convicção motivada, o princípio da livre convicção motivada. Será que um juiz ele pode, né, livremente substituir a Constituição pela Bíblia na tomada de decisão, que afinal é uma mera escolha valorativa? Só para citar um exemplo, né? A Maria Eduarda perguntou, né? Nietzsche era niilista, certo? Era. E Nietzsche era, ao mesmo tempo, um filósofo niilista e um grande crítico do niilismo. Por quê? O Nietzsche ele tem uma frase que eu acho muito emblemática. Ele vai dizer: o maior indício de que nós estamos em uma sociedade decadente é que as pessoas mudam as suas próprias convicções como se trocassem de roupa. Um belo dia eu acordo e digo, eu vou ser nietzschiano. Aí no outro dia eu acordo e digo, eu vou ser platônico. Não, agora eu vou ser habermasiano. Agora eu vou ser schopenhaueriano. Isso significa, no fundo, que nenhuma dessas convicções tem real valor para nós. Se tivessem, nós teríamos uma preocupação um pouco mais séria de tentar dar razões de por que eu me convenço disso, de por que isso não me convence. Se eu simplesmente bato no peito e digo que eu sou schopenhaueriano porque eu quis, que eu sou habermasiano porque eu quis, como se eu simplesmente vestisse uma peça de roupa, é um sinal de que eu não levo aquilo tão a sério. É por isso que, no fundo, fundamentalismo e niilismo acabam convergindo, né? Porque se eu sou de fato, né, convencido dos meus valores, eu quero colocar esses valores sob o teste do debate racional. Eu quero testar os meus valores em diálogo com outras pessoas. Eu quero argumentar, eu quero que as pessoas me convençam do contrário, né? Eu quero submetê-los a isso. Se eu não faço isso, é porque, na verdade, eu não me importo tanto assim. Então, o Nietzsche ele vai ser, ao mesmo tempo, um filósofo niilista, no sentido de que, para ele, somos nós que criamos os nossos valores, mas, por outro lado, ele é um filósofo muito crítico da ideia de que os nossos modos de vida e as nossas convicções são como peças de roupa. Você percebe? Sim, não? A gente vai voltar a Nietzsche quando a gente falar do pensamento contemporâneo, né? Tanto teoria do conhecimento contemporâneo quanto ética contemporânea. Seguramente eu devo citar Nietzsche, aí vocês vão entender isso com um pouco mais de desenvolvimento. Mas há Aliás, eu adoro essas. Se vocês andarem pelo Rio de Janeiro, vocês vão ver esse carimbo em várias paredes, né? Geração Jesus Cristo, Bíblia sim, Constituição não. Mas, enfim. A filosofia ela vai ser contra essa ideia, né, de que gosto não se discute, o esforço para fazer uma reflexão racional, isso é, baseada em argumentos fundamentados sobre os nossos juízos de valor. Então, se você pegar a história da filosofia, inclusive Nietzsche, né, o foco sempre vai ser os nossos critérios de valoração, e se esses critérios têm ou não fundamento. Sei lá, se eu digo, essa pintura é feia, existe um valor por trás do meu juízo, né? Quando eu digo essa pintura é feia, eu estou partindo de um valor. Que valor é esse? Beleza. Se eu digo esse homem é mau, existe um valor por trás também. Bem, se eu afirmo essa afirmação é falsa, eu estou também fazendo um juízo de valor. Verdade aqui no caso, né? O valor verdade. Ou se eu digo essa decisão é injusta, existe um valor subjacente aqui também, que é o valor justiça. O que a filosofia vai debater será que o valor
o critério de valor que eu estou seguindo quando eu digo, nossa, essa pintura é horrorosa, será que esse critério de valor ele tem alguma fundamentação? Será que ele se justifica? Ele se justifica à luz de quê? Vocês percebem? E veja, isso não significa que todo filósofo acredite que os valores têm fundamentação racional. A gente vai ter alguns filósofos como Nietzsche que vão dizer todo valor é irracional, todo valor é insustentável em última instância. Mas para ele argumentar isso, ele vai argumentar racionalmente também. Percebe? Ele vai tentar demonstrar a impossibilidade de nós construirmos juízos de valor que sejam juízos de valor racionais, consensuais, universalizáveis, compartilháveis, mas há aqui um debate racional por trás. Debate racional, reitero, no sentido de que ele vai tentar argumentar, né, para demonstrar isso. Né? Então, veja, né, se as ciências se ocupam de juízos de fato, eu digo, por exemplo, a flor é amarela, o cientista vai dizer, o que torna a flor amarela? A filosofia ela se ocupa de juízos de valor. Eu digo, a flor é bonita, o filósofo vai perguntar, é bonita para quem? É bonita como? Quais são os critérios que te permitem dizer que essa flor é bonita? Esse é o debate filosófico. O debate filosófico ele nos obriga, vamos dizer assim, né, a ser mais exigentes em relação às nossas opções de gosto. E no direito, né, isso acaba sendo central. Porque, veja, você pergunta para um cientista do direito, digamos assim, né? Você pergunta para um operador do direito. Essa decisão é justa? Ele vai dizer, olha, essa decisão está em conformidade com a lei 8666 de licitações. O filósofo vai perguntar, olha, eu não perguntei se a decisão está em conformidade com a lei, eu perguntei se ela é justa. Toda decisão em conformidade com a lei é justa, há autores que vão entender que sim, que vão dizer que, olha, o nosso critério de justiça deve ser estar em conformidade com a lei. Aí eles vão argumentar racionalmente por quê? Porque nós sempre devemos obedecer à lei, mesmo que essa lei seja a lei do Estado nazista, mandando jogar criancinhas no forno. Há outros autores, há outros filósofos que vão argumentar que não. Eles vão dizer, olha, nem sempre seguir a lei significa agir em conformidade com a justiça, porque frequentemente nós vamos ter leis demandando ações que são intrinsecamente injustas. Mas intrinsecamente injustas em relação ao quê? Vai ser injusto em relação à natureza humana. A natureza humana lá em si. Aí você vai ter um esforço racional para tentar debater sobre qual critério de justiça usar, né? Qual critério de justiça se fundamenta. Tranquilo até aqui? Sim, sim. Sim. Cada ramo da filosofia vai se ocupar, no fundo, de um valor. Por exemplo, a filosofia da arte, né, ou estética. A preocupação da estética, da filosofia da arte, é um valor que é a beleza. Ou sublime, o que quer que seja. Né? Eu não consigo, sei lá, eu sou um historiador da arte, não um filósofo da arte, sou um historiador da arte. Eu não consigo compreender a arte renascentista sem entender quais são os valores por trás da arte renascentista. Qual é a percepção de belo que os indivíduos na Renascença tinham. O filósofo vai perguntar outra coisa. Ele vai perguntar, ora, mas a concepção de beleza que os renascentistas tinham é a mais razoável? É a mais justificável? É a mais bela, digamos assim? Ou a concepção de beleza dos artistas do romantismo alemão é mais bela do que a dos artistas renascentistas? Né? Da mesma forma, né, a filosofia moral ou ética, né, ela vai tratar do bem. Será que as nossas concepções de bem, as nossas concepções de valor, elas são as mais apropriadas ou elas são, enfim, despirocadas? Elas são só escolhas bizarras, toscas, irracionais, né? A filosofia moral ela vai se perguntar sobre isso, né? Será que eu consigo construir algum critério que me permita dizer que um soldado alemão
que atirava na cabeça de crianças de 7 anos, depois jogava cal em cima, é uma pessoa pior do que Madre Teresa de Calcutá? Ou as concepções de bem de um e de outro são igualmente válidas? Né? Estou pegando um exemplo bem chocante, né, bem extremo, só para vocês terem referência. Essa vai ser a discussão da ética. Será que toda concepção de bem é igualmente boa? Ou eu tenho algum critério que me permita, pelo menos, dizer que Madre Teresa de Calcutá é melhor que um nazista? Da mesma forma, né, e se descolando em alguma medida, né, da filosofia moral. A gente tem a filosofia política, que ela vai trabalhar, ela vai discutir uma questão específica, que é o bem comum. Será que eu posso dizer que uma determinada forma de organização da vida coletiva, sei lá, a democracia, é melhor, ela atende melhor ao bem comum e à satisfação da população em geral do que uma ditadura, por exemplo? Um outro ramo da filosofia, a teoria do conhecimento, ela vai tratar de um valor também, que é a verdade. Será que eu posso dizer, né, que um argumento desenvolvido depois de 15 anos de pesquisa por um cientista dedicado àquilo é um argumento que se sustenta melhor do que um meme que eu recebi no WhatsApp? Essa é uma discussão característica, quer dizer, eu tenho um critério de verdade, um critério de veracidade, de atestar a veracidade das informações, né, que me permita diferenciar um meme do WhatsApp de um artigo científico. Esse é o campo da teoria do conhecimento, também conhecida como epistemologia. E, por fim, a filosofia do direito, cujo grande objeto é a ideia de justiça. Eu posso dizer que uma decisão é mais justa do que outra? O que me permite dizer que uma decisão é mais justa do que outra? O meu colega, né, que eu citei anos atrás, né, o professor da UFMG, o meu colega que decidiu que os boias-frias poderiam trabalhar e poderiam ser transportados por 3, 4 horas a fio na boleia de um caminhão, junto com vaca, porco e galinha, né? Ele acha isso justo. Porque Noé andou tantos e tantos dias na arca junto com animais, e Noé era um homem santo. Esse meu colega, eu posso dizer que a decisão dele é injusta? Eu tenho algum critério que me permita dizer que a decisão dele é injusta? Constitucional ela é. Ele está dentro das suas atribuições funcionais. Mas eu posso, independentemente disso, dizer, tá, a decisão dele é lícita, mas isso não implica dizer que ele não seja uma pessoa injusta, que ele não seja um imbecil, cretino. Eu posso dizer isso? Quer dizer, esse é o debate, fundamentalmente, da filosofia do direito, né, que me permite ofender os meus colegas. Eu posso dizer, por exemplo, né, que o ministro Fux, quando decidiu que o empate não beneficia o réu, cometeu, digamos assim, uma das piores decisões de uma carreira cheia de decisões profundamente imbecis. Vou acabar sendo preso, né? Porque, veja, né, no direito moderno, a gente segue um princípio muito caro ao direito moderno, que é o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida. Se eu sou um juiz e eu estou na dúvida se você cometeu um crime ou não, eu necessariamente devo te absolver. Eu não posso, baseado puramente nas minhas convicções pessoais, condenar alguém se as provas que me são apresentadas deixam margem para dúvida. Direito, notadamente direito penal, não é espaço para dúvida. Eu não posso condenar uma pessoa se eu tenho dúvida em relação à culpa ou não dela. Então, se há empate na corte, né, em tese, se os ministros, por exemplo, né, do STF estão na dúvida, 5 acham que fulano é inocente, 5 acham que é culpado, né? Na dúvida, em tese, pelo menos é isso que a gente segue desde que o mundo é mundo, né? O réu deve ser absolvido. Até porque o risco de absolver um culpado é sempre menos gravoso do que o de condenar um inocente. Isso é um dos preceitos básicos do direito moderno. Quando um ministro do STF, do Rio de Janeiro, olha que tristeza, né? Quando um ministro do STF, não dos melhores, diga-se de passagem,
né? Não dos mais inteligentes, diga-se de passagem. Quando o ministro do STF reverte esse princípio, ele está atentando contra um dos preceitos básicos que a gente entende como uma sociedade minimamente justa. Está atuando dentro das suas estruturas funcionais? Em tese, está. A decisão dele é ilegal? Não. É uma decisão imbecil? A filosofia me permite debater isso. Tranquilo até agora? Vocês desculpem, eu fiquei muito revoltado com essa decisão. Eu tenho uma preguiça crônica de alguns ministros do STF, desse em especial, e não é à toa. Mas isso eu achei de uma burrice assintosa. Bom, o texto, né, que eu indiquei para a aula passada, do Henrique Cláudio de Lima Vaz, ele fala exatamente sobre isso. Eu não vou discutir o texto, até porque nós temos pouco tempo e muito conteúdo na aula de hoje. Mas eu não vou entrar no mérito do texto em si. O Henrique Cláudio de Lima Vaz era um padre jesuíta, filósofo no Brasil, foi um dos primeiros no Brasil a estudar sistematicamente Marx e também um dos primeiros no Brasil a estudar sistematicamente Hegel. Ele traduziu várias obras do Hegel, é visto por muitos como um dos precursores da teologia da libertação na América Latina, diga-se de passagem, né? Vários colegas jesuítas dele, né, que foram figuras de proa na teologia da libertação, como João Batista Libânio, né, dialogavam com o trabalho do Vaz. Faria 100 anos, né, esse ano, mas morreu, né, em 2002. E ele também foi um dos mentores da Ação Popular, que era um grupo de resistência à ditadura. Várias figuras hoje importantes politicamente saíram desse grupo que o Padre Vaz ajudou a fundar, né? Por exemplo, o Betinho e o Serra. Vocês veem o nível, assim, polos, os mais distintos possíveis, né, da política nacional, estudaram com o Padre Vaz, né? O Betinho e o Serra, o José Serra. E o Vaz, ele dizia o seguinte, né? Nós vivemos numa sociedade em que nós cada vez mais dependemos dos outros. O nosso nível, sei lá, há 200 anos atrás, eu poderia viver com a minha família numa fazendinha, eu tenho a minha vaca, eu tenho as minhas 4 galinhas, eu tenho a minha plantação de cannabis, tenho o meu pé de goiaba na porta e pronto, eu posso ficar anos sem ver outros seres humanos. A gente usa o algodão que brota a alguns quilômetros de distância para fazer roupa, ou sei lá, a gente não vê outras pessoas, a gente anda pelado mesmo. A gente come aquilo que a terra dá, e está ótimo. Então, o nosso grau de independência em relação aos outros era muito grande. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que o nível de interdependência entre as pessoas é cada vez maior. Uma sociedade na qual uma crise numa cidade na China pode repercutir na vida de todas as pessoas no resto do planeta. Então, o nosso grau de interdependência, né? Nós vivemos em um sistema econômico em que eu não produzo as coisas que eu consumo. A não ser o Rodrigo Hilbert, né? O Rodrigo Hilbert, acho que é o único ser humano ainda hoje que, de fato, ele, a Fernanda Lima, produzem tudo aquilo que ele consome. Quer dizer, ele vai fritar um bife, ele vai criar a cozinha, depois ele vai alimentar o gado, ele vai matar ele próprio gado, ele vai fazer a fritadeira, ele vai fazer o óleo. Fora isso, né, nós dependemos dos outros para tudo. Quer dizer, há um grau de interdependência muito grande. O Padre Vaz vai dizer isso. Por outro lado, nós nunca fomos tão céticos em relação à possibilidade de nós dialogarmos uns com os outros e chegarmos a consensos sobre o rumo da nossa própria civilização. Vocês percebem? Então, por um lado, nós nunca dependemos tanto uns dos outros para a nossa vida básica, para a nossa vida material, aquilo que o Vaz chamava de civilização material, e, ao mesmo tempo, nós nunca fomos tão céticos em relação à possibilidade de que nós possamos discutir os nossos próprios valores e chegar a alguns pontos de consenso. Muito abstrato?
Alguém? Por que eu estou dizendo isso? Porque para o Weiss, né, é isso que faz da filosofia tão importante hoje. Porque a filosofia, ela resgata a nossa capacidade de discutir sobre os nossos valores. É um antídoto, né, contra essa ilusão de que gosto não se discute, ou de que todas as perspectivas são igualmente válidas. Ah, é tudo lugar de fala. O Weiss vai dizer, olha, não, a pretensão da filosofia é que nós debatamos, quer dizer, nós tentemos argumentar para ver até que ponto os nossos valores eles se sustentam diante de argumentos oferecidos por outras pessoas, diante de perspectivas oferecidas por outras pessoas. Né? Isso é um ato de generosidade para com os demais, né? Um ato de caridade para com os demais. Ao invés de eu dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou te ouvir, eu vou argumentar com você, e eu parto do pressuposto de que os seus argumentos, eles podem, eventualmente, até mudar a minha visão de mundo, até mudar a minha perspectiva, o meu modo de viver. Então, para o Weiss, no fundo, essa importância, né, o papel da filosofia hoje. Filosofia não é ciência. Filosofia não discute fatos. Filosofia discute valores. A filosofia ela não nos dá mais informações do que aquelas que a gente já tem sobre o mundo à nossa volta. Mas ela nos torna um pouco mais críticos em relação aos valores a partir dos quais nós lemos o mundo à nossa volta. Esse texto eu acho muito bom. Eu não vou destrinchar o texto aqui, não, até porque tem várias nuances, né, e vários meandros, mas o Weiss seguramente é um dos grandes filósofos da história do Brasil, assim como Lélia Gonzalez, Nelson Nogueira Saldanha. A gente já produziu figuras muito interessantes. Assim, Bom, mas enfim. Como é que eu decidi organizar a nossa disciplina? Se vocês observarem, né, vocês vão ter 2 disciplinas sobre filosofia ao longo do curso. A primeira disciplina é filosofia geral e a segunda é filosofia do direito. Por exemplo, a aula que eu dei há alguns minutos atrás, né, que eu terminei há alguns minutos atrás, era uma aula de filosofia do direito. E aí eu debato exclusivamente teoria da justiça. É uma aula para discutir diferentes concepções de justiça e se é possível ou não argumentar, né, defendendo esses critérios, né, de justo e de injusto. Não me parece, então, apropriado voltar e debater também teoria da justiça nessa aula. Por quê? Porque é uma aula que vocês já terão. Então, me pareceu interessante eleger 3 ramos da filosofia, que, a meu ver, são importantes, que debatem valores, né? Que também dizem muito para a atividade de futuros operadores do direito. São valores, para além do valor da justiça, né? Ou ao lado do valor da justiça, sobre os quais vocês, ao longo da sua atividade, vamos dizer assim, profissional, né? Terão necessariamente que meditar. Eleger esses 3 valores, né? E os 3 ramos da filosofia correspondentes a esses valores, né? O primeiro, né, é a verdade. Então a gente vai ter 3 aulas sobre teoria do conhecimento e sobre quais são os nossos critérios, né, ao longo da história da filosofia, para diferenciar o que é um argumento verdadeiro e um argumento falso. Nós vamos ter 3 aulas sobre o bem, o valor da ideia do bem, né, que é o objeto da filosofia moral ou da ética. Então, 3 aulas sobre ética, ética antiga, ética moderna e ética contemporânea. E 3 aulas sobre filosofia política, que é o debate sobre o bem comum. Quer dizer, não sobre o bem em si, o bem, mas sobre um bem específico, que é o bem comum, né? O bem da coletividade. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Sim, sim. Então, quer dizer, eu fiz aqui uma tabelinha, né? Como vocês podem ver, né? Nós vamos ter 3 aulas sobre teoria do conhecimento, né? A primeira aula, a gente vai tratar
da teoria do conhecimento produzida pelos filósofos da Grécia Antiga, da Roma Antiga e da Idade Média, que acreditavam, né, numa ideia objetiva de verdade. A gente vai ver o que é isso, né? Não existem verdades subjetivas particulares para esses autores, né? Verdade é verdade, ponto, né? Existe a verdade com V maiúsculo, né? A verdade como uma noção forte, né? Substantiva, para dizer assim, né? A modernidade, que vai caminhar na direção oposta, vai dizer que todo conhecimento é subjetivo, todo conhecimento depende da percepção do sujeito que produz esse conhecimento. Quer dizer, o sujeito ele se certifica da realidade, né, por meio, né, da sua própria consciência. E aí a gente vai ter, né, esses dois grandes ramos da teoria do conhecimento moderna, né, que são o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, por entender, né, que o sujeito cria suas próprias convicções por meio das deduções da sua razão, e o empirismo, que vai entender que o sujeito cria as suas convicções, né, as suas certezas, por meio dos seus sentidos, dos seus próprios sentidos físicos, né, empíricos, e a filosofia contemporânea, que vai entender, no fundo, né, que a verdade, na verdade, né, que o nosso conhecimento, na verdade, ele é o produto dos nossos valores culturais. A nossa compreensão ela é sempre intersubjetiva. Existe uma construção social da realidade. Todo conhecimento ele é socialmente produzido a partir dos preconceitos, dos prejuízos, das convicções, da tradição na qual eu estou inserido. Então, são três visões diferentes do problema do conhecimento ao longo da história da filosofia. E, veja, ainda há hoje, na contemporaneidade, autores que apresentam uma concepção antiga ou medieval de verdade. Autores que defendem o realismo, autores que têm uma percepção objetiva de verdade. Assim como há, ainda hoje na contemporaneidade, autores racionalistas e autores empiristas, há neo-empiristas na contemporaneidade, né? Um Quine da vida, um Davidson da vida, né? Tranquilo. Nós vamos ter depois 3 aulas sobre ética, também no mesmo esquema. Nossa primeira aula sobre ética vai falar da ética, né, na Antiguidade e na Idade Média, que tem uma concepção universalista de bem. Existe só uma noção de bem, essa noção de bem é válida para todas as pessoas, ela é universalizável, ela é universal, existe só uma dimensão, existe o bem em si mesmo, a ser descoberto por meio da razão, né? E cabe à filosofia, então, indicar qual bem é esse. Na modernidade, você vai ter uma virada também, né? Para a modernidade, toda concepção de moralidade é puramente subjetiva. Há pessoas que vão achar que não há nada mais digno do que arrancar a cabeça dos próprios inimigos e de pendurar na árvore mais próxima da porta de casa. Acham isso super moral. E há pessoas que acham que moral é ser a Madre Teresa de Calcutá. Ambas essas concepções são igualmente válidas. Essa é a posição relativista na modernidade. Filosofia acaba aqui? Não. O que os filósofos modernos vão dizer, então? Se toda concepção de bem e toda concepção de moralidade é subjetiva, como eu devo fazer para as pessoas não se matarem? Hobbes vai dar uma solução, por exemplo. Hobbes talvez seja o filósofo mais consequente a desenvolver esse argumento. Ele vai dizer, olha, para as pessoas não se matarem, eu preciso postular um contrato social no qual elas criem, né, uma instituição dotada de violência, dotada de poder, dotada de força coativa, de armas, que impeça que elas se matem, apesar de elas terem valores incompatíveis uns em relação aos outros. Para Hobbes, essa é a única solução. Não há consenso entre os indivíduos, porque toda concepção de bem é puramente privada. Eu nunca vou ter certeza se a ideia que você tem de bem, a ideia que você tem de realização da comunidade é a mesma que a minha. É puramente relativo para Hobbes. Né?
E na contemporaneidade, da mesma forma, muitos filósofos vão argumentar que os valores eles são intersubjetivos. Como assim intersubjetivos? Os valores eles nunca são puramente individuais, eles nunca são puramente subjetivos. Os meus valores eles são reflexos da tradição na qual eu me insiro. Então, se existe uma diversidade de tradições civilizatórias pelo mundo, existe o Ocidente, existe o Islã, existe a China, existe a Índia. Se existe uma diversidade de tradições civilizatórias, cada civilização criou a sua própria concepção de bem. E eu devo julgar o indivíduo à luz da sua respectiva tradição, digamos assim. Né? E, por fim, a filosofia política também se organiza em 3 fases. Né? Nós vamos ter 3 aulas para debater filosofia política. A primeira, né, também pensando a filosofia política na Antiguidade e na Idade Média. Né? Aqueles autores que acreditavam que existe um bem comum objetivo. Então, por exemplo, né, existe uma concepção de sociedade ideal que deve ser válida para todos os indivíduos. Não sei se essa sociedade ideal é a democrática, se é a aristocrática, se é a monárquica, aí isso cabe aos filósofos debater. Mas existe um único modelo de sociedade ideal que deve ser encontrado e deve ser imposto a todos, porque é o mais racional. Pensamento antigo e medieval. Na modernidade, também vai seguir o caminho inverso. Eles vão dizer, olha, os nossos interesses são sempre subjetivos. Então, não existe um modelo de sociedade ideal ou um modelo de sociedade perfeita. Uma sociedade que realize a felicidade de forma plena para todos. O máximo que nós podemos fazer, e aqui entra a questão do contratualismo, né, é conciliar as nossas demandas e as nossas expectativas sobre a política de uma forma que atenda minimamente aos interesses de todos. Mas nós nunca vamos, de fato, construir uma sociedade que realize plenamente a felicidade geral. O que a gente espera da sociedade é o mínimo, não o máximo. E, por fim, a gente tem a contemporaneidade, que vai também nessa direção, dizer, olha, existem ideologias que são intersubjetivas, não são meramente subjetivas, elas são criadas pela comunidade e elas são compartilhadas pelos indivíduos que se situam naquela comunidade. Então, a sua ideologia não é o fruto de uma escolha puramente pessoal. A sua ideologia é um fruto da sua tradição, do ambiente no qual você foi educado, na cultura na qual você nasceu. Você é um reflexo da história. Você é um reflexo da sua tradição. Então, a filosofia política ela deve ter sempre, ao debater o bem comum, deve ter sempre que levar em consideração qual tradição eu me situo. Para algumas sociedades, para algumas culturas, a democracia talvez seja o sistema que melhor atenda aos seus valores históricos. Para outras sociedades será a aristocracia, para outras será a monarquia. Não existe um valor universal, mas, ao mesmo tempo, os valores não são puramente privados. Eles são um resultado da tradição, da cultura e da história na qual eu me insiro. Isso na filosofia contemporânea. Então, vocês vejam, seria possível dar essa aula tanto dando, sei lá, 3 aulas sobre antiguidade, teoria do conhecimento, ética e filosofia política na antiguidade, 3 aulas sobre modernidade, enfim, teoria do conhecimento, ética e filosofia política na modernidade, por aí vai, né? Eu optei por seguir uma organização um pouco diferente, né? Ela não é histórica, ela é, ou vamos dizer assim, ela é parcialmente histórica e parcialmente sistemática, né? A gente vai pegar um tema, um ramo da filosofia, teoria do conhecimento, debater esse ramo da filosofia a partir dos seus 3 etapas, digamos assim, ou dos seus 3 momentos, e depois partir para outro ramo da filosofia, ética. Aí vamos debater os 3 momentos. E, por fim, a filosofia política. Tranquilo? Gente, estão muito calados hoje. Sim, sim. Tranquilo. Me odeiam? Não desistam do curso. É claro que eu vou tentar, em todas essas aulas, indicar como essas conclusões elas impactam sobre o direito. Vocês verão que cada uma dessas visões do que é a verdade, do que é o bem e do que é o bem comum, cada uma dessas visões
elas vão ter repercussões sobre como a gente concebe o direito. Até hoje, né, diga de passagem. Né? Então, eu vou tentar, à medida que a gente for descrevendo, né, cada uma dessas teorias, né, esmiuçando um pouco, né, a relação disso com o mundo jurídico, né, propriamente dito. Aí vamos lá, né? Teoria do conhecimento. Eu vou fazer uma diferenciação aqui que eu acho que é importante para a gente continuar conversando, né? A sociologia do conhecimento, assim como a psicologia cognitiva, ou a pedagogia, ou a neurologia, elas também discutem sobre o conhecimento. Há vários ramos, né, do conhecimento, há várias disciplinas que debatem o que é o conhecimento. Em geral, elas vão partir da seguinte pergunta: quais os critérios através dos quais nós diferenciamos o verdadeiro e o falso? Por exemplo, né, eu pergunto para um sociólogo do conhecimento como o povo brasileiro, hoje, em tempos de fake news, diferencia se uma informação é verdadeira ou falsa. Aí o sociólogo ele vai, vamos supor, fazer uma pesquisa com tiozões do WhatsApp e ele vai descobrir que hoje as pessoas elas têm uma confiança muito grande em memes que têm fotos de gatinhos. Então, se eu coloco uma foto de gatinho, é uma tendência muito grande da pessoa, vendo aquele meme com uma foto de gatinho, acreditar que aquilo é verdadeiro. Ou, se eu coloco uma foto da Clarice Lispector ou uma foto do Einstein e escrevo uma frase embaixo, a propensão das pessoas acharem que aquela frase é verdadeira e que o conteúdo daquela frase é verdadeiro é maior. Ou, sei lá, as pessoas têm uma confiança maior em informações que elas veem pelo YouTube do que informações que elas veem no jornal, porque elas acreditam que os jornais eles participam todos de um grande complô da China comunista para disseminar o marxismo cultural no Brasil. Isso um sociólogo do direito, um sociólogo do conhecimento, perdão, poderia demonstrar, ou um psicólogo que trabalha com psicologia cognitiva. Um neurologista, ele poderia dizer, por exemplo, que, olha, por razões de organização do cérebro, nós temos uma tendência muito maior a acreditar em coisas que são ditas para nós no início da manhã. Então, aquilo que alguém me fala no meio da tarde, eu tenho uma tendência maior, biologicamente, a desconfiar, porque no início da manhã o meu cérebro está trabalhando melhor. Isso, vários ramos, né, do conhecimento que trabalham com o tema, ou com o problema da verdade, né, eles vão debater. O problema da teoria do conhecimento, o problema enfrentado, né, pela epistemologia, ou teoria do conhecimento, né, o mesmo nome para, quer dizer, são nomes diferentes para o mesmo ramo, né? O problema da teoria do conhecimento é outro. A teoria do conhecimento ela vai perguntar: esses critérios são válidos? Quer dizer, será que o critério do tiozão do WhatsApp, né, de entender que informações que vêm junto com uma foto do Albert Einstein, uma foto da Clarice Lispector, são melhores do que informações que vêm sem fotinho? Será que esse é um critério que, de fato, permite alcançar a verdade? Essa é a discussão chave da teoria do conhecimento. Vocês percebem? Eu até coloquei aqui um meme, que eu acho, uma charge, que eu acho sensacional, né? Do presidente dizendo, né? Eu vou matar todo mundo. E uma pessoa com um cartaz atrás dele, né? AI-5. E um cara do lado do outro diz, ele disse que vai matar todo mundo. E o outro, essa é a sua opinião. Reitero, né? O problema da teoria do conhecimento é como eu diferencio uma opinião fundamentada de uma opinião sem fundamento. Existe algum critério objetivo que me permita fazer isso? Na história da filosofia, na história da teoria do conhecimento, alguns autores vão dizer que existe e vão tentar desenvolver esse argumento. Eu vou dar um exemplo
muito recente. Muito recente. Karl Popper. Karl Popper vai dizer o seguinte: toda teoria é uma mera hipótese. Toda teoria pode e será refutada. Toda teoria é só uma mera especulação. Nós nunca captamos plenamente a realidade. A realidade ela não se mostra para nós de forma nítida. Nós sempre especulamos sobre o mundo. O que não significa que eu não possa dizer que uma teoria é melhor do que a outra. Por quê? Porque algumas teorias nos permitem resolver melhor os nossos problemas do que outras teorias. Algumas teorias, elas se sustentam por algum tempo, mas à medida que novos desafios vão surgindo, elas vão entrando em crise. Por exemplo, a física newtoniana ajuda maravilhosamente bem a resolver problemas em um mundo onde as pessoas andam a cavalo. Ela ajuda até a resolver problemas em um mundo onde as pessoas andam de carro, mas ela não ajuda a resolver problemas em um mundo onde as pessoas andam em nave espacial. Aí eu preciso da física pós-newtoniana de um Einstein da vida. Então, as teorias elas não se superam simplesmente porque elas estão mais próximas ou mais distantes da realidade como a realidade é. Eu posso dizer que a física do Einstein é mais verdadeira do que a física do Newton, não porque ela esteja mais próxima de descrever o que a realidade é. Eu nunca vou saber o que a realidade é. A física do Einstein é mais verdadeira do que a física do Newton, porque ela tem mais condições de resolver problemas que nós nos colocamos hoje. Então, esse é um critério de verdade. O critério de verdade do Popper, né, que está ligado à teoria que ele vai chamar de falsificacionismo, é um critério muito pragmático. É um critério que vai ser baseado nisso. Determinadas teorias elas são consideradas verdadeiras por um tempo, na medida em que elas respondem aos problemas, tanto teóricos quanto práticos, dos indivíduos desse tempo. A partir do momento em que essa teoria não é capaz de resolver esses problemas, em que eu tenho um acúmulo de dificuldades que essa teoria não dá conta de responder, eu tenho, né, uma transformação, né, um corte epistemológico, para usar a expressão do Bachelard, né? Mas eu tenho uma falsificação, melhor dizendo, né, das teorias anteriores, tendo em vista, vamos dizer assim, um ato de escolha pragmático. Para o Popper, quer dizer, isso é uma teoria do conhecimento, isso é uma teoria sobre a verdade, sobre aquilo que nós consideramos verdadeiro. Vocês percebem? E sobre quais critérios nós devemos utilizar para definir se um conhecimento é verdadeiro ou não. Então, se me perguntar assim, Aristóteles, por exemplo, Aristóteles dizia que algumas coisas tendem a ir para cima, algumas coisas vão para cima, como o fogo, por exemplo, algumas coisas vão para cima porque elas têm a tendência natural a ir para cima. E algumas coisas vão para baixo porque elas têm a tendência natural a ir para baixo. Se eu tropeço e caio e quebro meu nariz no chão, é porque eu tenho a tendência, eu como um ser de terra, tenho a tendência natural a ir em direção ao chão. Se eu tropeçasse e começasse a flutuar, é porque eu teria a tendência natural a ir para cima. Você me pergunta, a teoria do Aristóteles é necessariamente menos verdadeira do que a teoria da lei gravitacional? Não. Ela se torna menos verdadeira a partir do momento em que ela não dá conta de resolver. Quer dizer, ela dava conta de resolver problemas quando as pessoas viviam na Grécia clássica, comendo figo e tocando harpa. Quando eu vivo em uma sociedade diversa, né, ela já não sustenta, ela não dá conta dos desafios que aquele contexto impõe. Então, ela passa a ser falseada. Tranquilo. Essa é uma concepção de verdade. Não é definitivamente a concepção dos gregos, né? Um ponto que é interessante colocar aqui nós temos, né, uma tendência natural hoje a dizer que tudo é narrativa. Tudo é narrativa. Tudo são pontos de vista, né?
É claro que num mundo, né, como que nós estamos vivendo hoje, em que a pessoa vai dizer, então, que dizer que vacina e cloroquina são a mesma coisa, né, são narrativas equivalentes, você começa a enfrentar problemas que, enfim, o relativismo por si só não sustenta, né? É relativamente fácil ser relativista em tempos de paz, né? Mas em tempos de crise, não adianta eu dizer para você que você deixar de se vacinar e usar alho, espalhar alho pela casa, né? Para combater o Covid, né? São estratégias igualmente legítimas, porque, enfim, é tudo questão de opinião. Então, a teoria do conhecimento ela vai se colocar esse desafio. Quais são os critérios que me permitem dizer que o sujeito que te recomenda tomar cloroquina ou que te recomenda espalhar alho pela casa, literalmente, já ouvi pessoas dizendo isso, você espalha alho pela casa, uma forma de combater o Covid. Qual o critério que me permite dizer que essa pessoa ela é um imbecil? E dizer, por outro lado, que a pesquisa de professores da UFRJ, depois de anos e anos de testes em várias circunstâncias, né, dizendo que a vacina reduz a mortalidade, é a mais verdadeira. No fundo, a preocupação da filosofia, da teoria do conhecimento, no caso, né, ou da epistemologia, é essa. Beleza. Um juiz relativista é sempre um problema, né? Se eu tenho um juiz que acredita que tudo é narrativa, quer dizer, imagine o contexto, né? Eu estou julgando um caso de homicídio. Uma pessoa diz que eu matei fulano com meus poderes mentais, né? Embora eu não estivesse na presença do fulano, naquele momento em que ele morreu, enfim, eu tenho certeza, testemunha de que eu tenho poderes telepáticos, né? E assim como a Jean Grey, eu consegui fechar os meus olhos e matar o sujeito a quilômetros de distância. E o juiz vai dizer, olha, se tudo é narrativa, talvez isso proceda. Afinal, não tem um critério que me permita dizer o que é um argumento válido e um argumento inválido, o que é um argumento bom e um argumento ruim, o que é um argumento que se sustenta e um argumento que não se sustenta. Então, se tem alguém aqui dizendo, né, que o Felipe, sei lá, o Felipe deixa eu ver uma celebridade que morreu recentemente. Não, bom, mas enfim, o Felipe matou Ciclano com seus poderes mentais. Eu tenho certeza absoluta que ele fez isso. Assim. Ele lançou uma rajada telepática. Bom, se eu não tenho um critério mínimo para diferenciar o verdadeiro e o falso, um critério que seja ele próprio racional, né? Um critério que seja ele próprio argumentado, eu poderia ser condenado com base nisso. Enfim, os meus exemplos são cada vez mais absurdos, né? Tranquilo, gente. Sim. Mesmo? Bom, eu vou antecipar uma coisa aqui. Já ouviram falar dos julgamentos de Nuremberg? Sim. Já sim, professor. Nuremberg, enfim, foi um tribunal internacional, um tribunal de exceção, construído para julgar por crimes de guerra as lideranças nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. Se vocês observarem, né, a única coisa que justifica, que permite, de fato, justificar a criação de um tribunal como o Tribunal de Nuremberg é a crença em valores objetivos. Eu vou explicar por quê, mas se naquele momento, né, na década de 40, as pessoas não acreditassem piamente que, para além das nossas convicções particulares, existem valores objetivos à luz dos quais eu posso julgar a realidade, eu posso julgar as ações das pessoas, Nuremberg não teria acontecido. Por uma razão muito simples, né? Imaginem um pensador estritamente relativista, como era, por exemplo, o caso de Kelsen, de passagem,
Imagine um pensador estritamente relativista que entende que eu só posso ser avaliado de acordo com as minhas próprias convicções ou da sociedade na qual eu estou inserido. Afinal, eu tenho um pacto social, né, que me vincula a essa sociedade. Em tese, as lideranças nazistas que mandavam criancinhas para o forno, né, ou para campos de concentração, agiram sob o respaldo legal. Então, qual é o sentido de criar um tribunal que não existia antes, para julgar pessoas que não reconheciam a validade desse tribunal, por crimes que não eram tipificados como crimes, não havia norma internacional que reconhecesse aqueles crimes como crimes, e mesmo se houvesse, né, não havia adesão da Alemanha àquelas normas internacionais. Então, o que me autoriza a julgar aquelas lideranças nazistas por crimes que elas próprias não reconheciam como crimes e crimes que, igualmente, não eram reconhecidos como crimes na sociedade dentro da qual elas se achavam inseridas, né? A única coisa que justifica, né, um movimento nesse sentido é a crença genuína de que existem determinados valores, existe uma concepção, por exemplo, objetiva de verdade, que ela ultrapassa as minhas opiniões pessoais e as minhas opiniões particulares. Vocês entendem? É isso o que a gente chama de realismo. É engraçado, muita gente chama Platão de idealista por causa da teoria das ideias, mas isso é totalmente incorreto. Platão é um filósofo realista. Por que é um filósofo realista? Porque ele acredita que nós temos um acesso objetivo ao real. Existem valores que são objetivos, que são reais, que são tangíveis. Há uma música dos Titãs, né? As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Para Platão, as ideias não estão na minha cabeça, elas não são subjetivas, as ideias estão no chão, as ideias são materiais, as ideias são reais, elas são concretas. Os artífices, né, do Tribunal de Nuremberg, né, dos julgamentos de Nuremberg, eram igualmente realistas. Eles achavam que existem valores, assim como Platão, eles achavam que existem valores reais, existem valores objetivos, não são meramente subjetivos, não são meramente convicções pessoais, e qualquer pessoa pode ser julgada à luz desses valores, independentemente do tempo e do lugar no qual eles se insiram. Então, por exemplo, eu digo, não, mas eu agi de acordo com as leis do meu país, então eu não agi de forma injusta, porque eu agi em observância com as leis do meu país, eu agi de acordo com a nossa verdade nacional. Nuremberg vai dizer, não, existe só uma verdade, só uma justiça, e essa verdade é acessível a todos os indivíduos, independentemente da sua nacionalidade. Vocês percebem? Então, é uma posição francamente realista. Então, no hiperurânio, o Breno comentou. Deixa eu ver, o Rafael Futini perguntou, essa concepção pode ser de natureza justnaturalista, professor? Sim, aliás, existe, depois da Segunda Guerra Mundial, um revival justnaturalista. Muitos autores eles vão argumentar que só a ideia de que existem direitos naturais inatos, direitos que são intrínsecos à realidade, direitos que não estão sujeitos à negociação, eles existem pronto, né? Só essa ideia realista de que existem direitos que independem da lei, a lei só reconhece os direitos, mas os direitos existem independentemente da lei. Eu sou detentor de direitos, independentemente do Estado dizer que eu tenho esses direitos ou não. Eles são direitos inatos, eles são direitos que constituem a minha própria realidade enquanto pessoa. E são direitos comuns a todos os seres humanos, né? Até porque os valores são comuns a todos os seres humanos. Muitos autores, na década de 40, vão argumentar que a única solução para impedir que coisas como o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial aconteçam é resgatando essa concepção realista de justnaturalismo, de direitos naturais. Há um aluno do Kelsen,
inclusive, né, que é o Eric Feigelin. O Eric Feigelin, assim como o Kelsen, vai ser expulso da Europa, ele vai migrar para os Estados Unidos por causa do nazismo. O Kelsen é expulso porque o Kelsen era um pensador judeu e simpático a ideias socialistas, e o Feigelin, ele também vai ser expulso por escrever várias obras contra as teorias racialistas, né, contra as teorias racistas. Mas o Eric Feigelin vai dizer que, no fundo, o Kelsen ele teria fragilizado os juristas alemães ao propor uma doutrina que não leva em consideração uma concepção forte, universal de justiça. Então, ele vai dizer que, claro, né, embora Kelsen estivesse longe de ser um cara nazista, mas o Kelsen ele não deu nenhuma condição para que os juristas eles se defendessem, de fato, do nazismo, precisamente por entender que toda convicção de valor, toda convicção ideológica é puramente relativa. Então, há inclusive um livro do Feigelin chamado A Nova Ordem da Política, salvo engano, em que ele faz uma longa crítica ao Kelsen por causa disso. Ele vai dizer que toda postura relativista leva ao nazismo. O Kelsen vai escrever um livro se defendendo do Eric Feigelin, chama Uma Resposta à Nova Ordem. Não, o livro do Feigelin, na verdade, chama A Nova Ciência da Política. E o livro do Kelsen é Uma Réplica à Nova Ciência da Política. Ele vai tentar rebater, página a página, o livro do ex-aluno dele, o Feigelin. É muito triste, assim, duas pessoas desempregadas, duas pessoas refugiados de guerra, num país estrangeiro, pior, num país horroroso, Estados Unidos, década de 40, se acusando mutuamente e todos muito frustrados por causa disso. A história deles é realmente muito triste. Eu escrevi um artigo sobre a relação do Kelsen com o Feigelin, e sobre a briga deles depois que eles têm que se refugiar nos Estados Unidos, né? Mas, ao mesmo tempo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, se vocês lerem os principais redatores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, são, em sua grande maioria, filósofos justnaturalistas. Por exemplo, o Jacques Maritain, que é um filósofo católico, neotomista, muito conhecido, é um dos nomes mais importantes na redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi, inclusive, quem sugeriu, né, o conceito de dignidade da pessoa humana, o uso do conceito de dignidade da pessoa humana dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, você tem uma crença mais ou menos generalizada nessa época de que o antídoto contra o positivismo jurídico é a volta a uma visão realista do direito. Muito abstrato, gente. Não? Tranquilo? A Maria Eduarda perguntou qual é a diferença entre alguém realista e materialista, né? Na verdade, o materialismo ele é outra coisa. Talvez o primeiro filósofo materialista tenha sido Demócrito. Demócrito ele vai dizer o seguinte: o mundo que nós vemos parece lógico, parece racional, parece um mundo que detém uma regularidade, mas o mundo que nós vemos é o resultado do acaso. Ele é só choque de átomos. Não existe nenhum sentido real por trás do mundo que nós podemos compreender. O mundo natural, ele não é dotado de um significado intrínseco. O mundo natural ele é puramente o resultado acidental de um choque aleatório entre partículas atômicas. Isso Demócrito ele vai escrever na antiguidade ainda, né? Então, a tese materialista é sempre uma tese segundo a qual o sentido da realidade não é um sentido intrínseco à própria realidade. É o oposto do realismo. O sentido da realidade é socialmente construído.
tanto o materialismo naturalista, aí, sei lá, de um darwinismo social, por exemplo, do Herbert Spencer, né? Quanto o materialismo histórico, aí o marxismo e por aí vai, né? Eles têm em comum a ideia de que o sentido do mundo é um sentido construído historicamente. O mundo em si mesmo é o resultado de um choque fortuito de átomos. O realismo está na direção oposta. O realismo ele vai entender que existe um sentido intrínseco à natureza. A natureza não tem uma ordem interna. Vocês percebem? Estou sendo muito genérico, assim, mas é só... Tranquilo, gente. Aliás, como é que eu vou dizer? Não não dá para conciliar, de fato, uma leitura realista com uma leitura realista, né? Nesse sentido platônico, né, de realismo, com uma leitura materialista. Por quê? Porque a leitura materialista vai dizer, olha, o mundo é caos, o mundo empiricamente observável o mundo natural, né? Concretamente, é caos. Existe significado no mundo? Existe. É aquele significado que nós, seres humanos, conferimos a ele, seja por meio do trabalho, por meio da intervenção humana, mas a realidade em si, ela é totalmente indiferente a nós, ela não tem nenhuma racionalidade intrínseca. Não existe um Deus criador que criou o mundo como um grande sistema coeso, né? Beleza? Acho que o Breno ia ligar... E Platão existe a justiça em si mesma, né? Existe Isso, a virtude em si mesma, a justiça em si exatamente. mesma, no real mesmo. Existe. Para Platão, exatamente. Existe uma ordem natural das coisas. Né? Eu estava dando uma aula agora sobre filosofia medieval, e na filosofia medieval isso é muito nítido. A filosofia medieval é profundamente realista nesse sentido. Porque para a filosofia medieval existe algo como uma realidade única, dotada de significado. Então, por exemplo, né, se eu cometo um crime, o crime que eu cometo não é simplesmente um crime de acordo com as leis de um determinado país. O crime que eu cometo é um crime contra a natureza, é um crime contra a ordem natural real. Vocês percebem? Um materialista jamais vai falar em crime contra a natureza. A natureza não diferencia entre crime ou não crime, entre um ato lícito e ilícito. A natureza não tem lei. A natureza é a natureza e pronto. A natureza é indiferente a nós. O realista não. O realista ele vai acreditar que existem valores que eles são naturais, valores que são intrínsecos à própria realidade. Tranquilo, gente? Alguém? Olá? Bom, vamos lá. Na Antiguidade e na Idade Média, né, a teoria do conhecimento, ela partia disso. Né? Ela entendia que o mundo é em si mesmo racional, ele é dotado de significado e de regularidade. Como assim, né? Eu olho para o céu e eu vejo o movimento sempre repetitivo das estrelas, ou eu vejo o movimento do Sol, ou o movimento da Lua, as diferentes fases da Lua. Eu olho para as estações, né, e eu vejo que elas se sucedem, as estações elas sucedem umas às outras. Eu olho os animais, eu vejo que os animais eles têm um ciclo da vida. Eu olho para uma colmeia e eu vejo que cada abelha na colmeia tem uma função, cada formiga no formigueiro tem uma função. Mais do que isso, né? Eu olho para o formigueiro e a relação do formigueiro com a árvore mais próxima. Existe uma relação simbiótica entre o formigueiro e a árvore. Então, para os filósofos na antiguidade, o mundo é um grande
sistema dotado de racionalidade própria. O mundo ele é dotado de uma inteligência própria, né? Para os filósofos da antiguidade, existe um sentido intrínseco ao mundo. O mundo ele não é aleatório. O mundo ele não é uma luta louca e desesperada por sobrevivência. O mundo ele é harmônico. É como se fosse um relógio feito por um único relojoeiro, em que cada criatura tem uma função específica, uma peça específica dentro desse funcionamento perfeito. Razão pela qual, né, como eu estava dizendo, né, o crime é sempre um crime contra a natureza, porque o crime ele põe em risco essa harmonia natural. Se vocês lerem uma peça que eu gosto muito, né, sempre cito, que é Édipo Rei, a tragédia grega, né, Édipo Rei, como é que a peça começa? A peça começa com um grupo de cidadãos de Tebas, a cidade onde Édipo é rei, chegando até Tebas e dizendo: Édipo, a cidade está em frangalhos, está tendo praga de gafanhotos e epidemias e terremotos. Aí Édipo vai dizer: se a natureza está em crise, é sinal de que alguém cometeu um crime que ainda não foi punido. O crime não punido coloca em risco a harmonia da natureza, porque a natureza em si é uma espécie de grande relógio harmônico. É o oposto para um materialista. Para um materialista, a natureza é sempre absurda, a natureza é caótica. Ela não tem sentido nenhum em si mesma. Para a filosofia antiga, que é uma filosofia realista, reitero, que tem uma concepção forte, né, de que existe uma realidade objetiva, né? Para a filosofia antiga, o mundo em si é racional. E, por conseguinte, né, verdade, conhecimento, né, um conhecimento verdadeiro, é aquele que me permite captar essa racionalidade do mundo. Quando é que eu sei que uma pessoa compreendeu um determinado fenômeno natural? Quando ela compreendeu a razão interna a esse fenômeno. Quando ela compreendeu qual é o sentido desse fenômeno dentro dessa ordem natural mais geral. É por isso que a gente gosta de dizer que a teoria do conhecimento, né, na filosofia antiga e na filosofia medieval também, a teoria do conhecimento de Platão, de Aristóteles, a teoria do conhecimento de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, né, a teoria do conhecimento na antiguidade é uma teoria que pensa a verdade com uma correspondência. A verdade é a correspondência entre as minhas representações mentais, a ideia que eu tenho de algo e a maneira como esse algo de fato realmente entre o modelo racional que eu tenho, né, de um determinado fenômeno e a maneira como esse fenômeno efetivamente se realiza. Por que isso é possível? Por que é possível especular que a imagem mental que eu tenho do mundo corresponde ao que o mundo é em si mesmo? Porque eu acredito que o mundo é racional e a racionalidade do mundo dialoga, é espelhada pela racionalidade da mente. Vocês percebem? Sim, não? Olá. O Douglas comentou, né? Daí que saem os sacrifícios. Sim, aliás, daí, no caso dessa ideia, né, de que todo crime no fundo, um crime contra a natureza, né? A expiação de um crime, né, ela é uma expiação que deve necessariamente restituir esse equilíbrio natural. Então, você não é punido simplesmente por uma função educativa. Eu vou punir o fulano para ele não voltar a cometer crimes ou para que dissuadir outras pessoas de cometerem o mesmo crime. Ou, eu vou punir o fulano para dar uma resposta para a família da vítima, que ele eventualmente, ou para a própria vítima, né?
A ideia de punição não está ligada simplesmente a de uma resposta social. A ideia de punição é uma ideia de restituição de uma harmonia natural. Eu puno para impedir que a harmonia natural ela seja rompida. Que um crime não punido pode representar, pode significar que as colheitas vão parar de nascer, pode significar que a sociedade ela vai ser assolada por uma epidemia, ou que vai ter chuva de gafanhoto. O crime não punido pode representar uma desarmonia da natureza, porque o crime implica que essa racionalidade, né, do mundo ela foi, de alguma forma, violada. Que a hierarquia natural entre as coisas, que é uma hierarquia racional, essa hierarquia está, de alguma forma, comprometida. Então, eu preciso restituir essa hierarquia natural. Aliás, a Luísa também fez uma pergunta, né? A sequência de Fibonacci na natureza seria uma representação disso, né? Maravilhoso! Exatamente! Aliás, é exatamente esse o exemplo que eu, em geral, dou em filosofia medieval, quando eu falo dessa ideia de teoria da correspondência. Já ouviram falar da sequência de Fibonacci, também conhecida como lei áurea, né? Ou regra de Deus? A sequência de Fibonacci é a ideia... Diga, Breno abriu o som. Breno? Não, só falei sim, só. Não, sim. Você perguntou, eu falei sim. Sim, a sequência de Fibonacci é a ideia de que existe um número, no caso é o π, né? Que explica, inclusive, o movimento em espiral, né? Existe um número que é o número de toda a criação. Por isso chama lei de Deus, né? Ou a regra, a lei áurea, né? A regra de Deus, né? Existe um número básico, que é um número perfeito, que explica os padrões no rosto de uma pessoa bonita, explica as espirais das constelações, explica as espirais das plantas, né? Então, é a ideia mesmo, né, de que existe um código racional por trás da realidade e que basta que eu descubra esse código racional para eu explicar o mundo em si mesmo. Vou dar um outro exemplo. Se vocês lerem o livro, que eu acho muito bom, né, o Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, né, ou Uma Breve História do Tempo também, ele tem uma concepção realista da natureza. Ele vai dizer, não, a natureza ela foi formada a partir de padrões matemáticos, a natureza ela é racional, ela não é aleatória, existe um padrão matemático fundamental, né, alguns padrões matemáticos fundamentais que estruturam, pelo menos, o nosso multiverso, e é possível, por meio da física, chegar a esse padrão. É só uma concepção tipicamente realista. Mas isso tem um problema. A teoria da verdade como correspondência, ela tem um problema. E é um problema lógico, meio óbvio. Que problema é esse? Imagina o seguinte, eu digo para vocês, verdade, eu sei que eu estou certo, eu sei que o meu conhecimento é verdadeiro, quando as minhas ideias correspondem ao mundo externo. Então, por exemplo, né, eu sei que esse celular é verde quando a representação que eu tenho do celular na minha mente, que é a representação de um celular verde, corresponde ao celular verde em si mesmo, aquilo que o celular é em si mesmo. Qual que é o problema dessa ideia? Alguém arrisca? É o que, professor? Dá o exemplo de novo. Imagina o seguinte, que a teoria da correspondência, né, o realismo, essa teoria do Platão, por exemplo, ela vai dizer o seguinte, eu sei que algo é verdadeiro quando a maneira como eu imagino esse algo corresponde à maneira como esse algo é em si mesmo. Então, o celular, por exemplo, eu sei que esse celular é verde, por quê? Porque a imagem que eu tenho do celular como um celular verde corresponde ao celular verde na minha mão. Qual que é o problema dessa argumentação? Tem um erro muito básico. Eu acho que ela é limitada às formas, não é, professor? Não, veja. É limitada às formas à realidade, a realidade material que eu digo. Né? Uhum. Não, há uma questão muito básica. Eu nunca vou conseguir sair de mim mesmo e fazer uma comparação. Olha, essa é a minha representação do celular.
esse é o celular. Quando a minha representação do celular coincide com o que o celular é em si mesmo, então eu cheguei ao conhecimento verdadeiro. Ninguém salta a própria sombra, digamos assim. Né? Eu não saio da minha própria mente para ver como as coisas são em si mesmas. O único acesso que eu tenho às coisas é o acesso filtrado pelas minhas próprias representações mentais. Vocês percebem? Sim. Tem sempre um intermediador, né? Sua própria consciência, a própria percepção das coisas, seu sentido. Já é um intermédio entre o que é a coisa em si e o que você representa mentalmente ela. Nunca é a coisa em si. Exato. Eu não tenho acesso às coisas em si. Eu só tenho acesso às minhas representações. Então, eu nunca vou saber se as minhas representações correspondem às coisas em si. Se eu digo para você que a verdade é a correspondência entre a maneira como eu represento algo e a maneira como esse algo é, mas alto lá, eu nunca vou ver a maneira como esse algo é. Vocês percebem? Sim. Alguns filósofos, então a teoria do conhecimento antiga e medieval, ela acaba ficando muito comprometida. Se você vai dizer que a verdade existe objetivamente e que basta que nós, né, buscamos conciliar a minha ideia subjetiva com a verdade objetiva, isso tem um problema. O problema eu nunca vou saber, ninguém nunca vai saber como as coisas são objetivamente. Nós só sabemos como as coisas são representadas pelas nossas próprias mentes. Então, eu preciso de uma outra concepção de verdade. Isso significa que tudo é permitido? Que toda concepção é válida? Não, mas eu preciso de uma outra representação de verdade. A Laísa comentou, né? Essa representação também pode mudar de pessoa para pessoa, ou sempre vai ser sempre a mesma? Ora, para os gregos, é sempre a mesma, porque ela é objetiva. Para os gregos, é impensável que eu tenha uma representação desse celular diferente da representação que você tenha. Você percebe? Que é completamente falsa. Imagina um daltônico. Ele não vai perceber esse celular como verde. Mas para o grego, então, se há diferença entre a minha representação e a sua, isso significa que uma é verdadeira e a outra necessariamente é falsa. Aí nós vamos ter que discutir para descobrir qual é a representação verdadeira. O problema qual vai ser o critério? Alguns filósofos contemporâneos, é o caso, por exemplo, ai, meu Deus. Aguenta a mão. Sim. Sim, tudo bem. Alguns filósofos contemporâneos, é o caso do Charles Sanders Peirce. Peirce é um filósofo do fim do século XIX. Alguns filósofos contemporâneos eles vão dizer o seguinte: qual é a forma como nós nos certificamos das coisas? Como é que a gente tem certeza das coisas? Qual é a forma que nós temos no diálogo com as outras pessoas? Então, vamos supor, eu digo que esse celular é verde. Você diz que esse celular é amarelo, ou sei lá, você diz que esse celular é preto, nós vamos consultar uma terceira pessoa. Essa pessoa vai dizer, olha, esse celular é verde. Então, há uma possibilidade de que eu esteja certo e você errado. Ou essa pessoa diz, esse celular é preto. Então, há uma forte possibilidade de que eu esteja errado e você esteja certo. Vamos supor que essa terceira pessoa diga, não, para mim esse celular é amarelo, né? Nem preto nem verde. Aí nós vamos consultar uma quarta pessoa. Para o Peirce, né, a verdade não está na correspondência entre as minhas representações e o mundo. A verdade está no consenso. Ela está na possibilidade de debate entre diferentes observadores do mesmo fenômeno e como esses observadores eles chegam a determinados consensos. Tranquilo? É claro que a filosofia do Peirce é bem mais desenvolvida do que isso, né? A professora Raquel Herdy, da faculdade, ela fez a tese dela sobre Peirce. Ela me bateria, né, se me visse dando essa síntese assim, bem rasteira da filosofia do Peirce, né? Mas o que o Peirce faz é tentar escapar dessa ideia, tipo, dessa noção de que a verdade é simplesmente a correspondência entre as minhas ideias e o mundo. Tranquilo? O Breno pediu perguntar. Breno? Sobre essa questão da cor, claro, é impossível saber se o meu verde é o mesmo que o seu, se o meu azul é o mesmo que o seu. Mas, por exemplo, para os cientistas, há uma coisa que existe uma concordância entre o que é a cor. Tipo assim, ela é a representação mental de um feixe de comprimento de onda.
que reflete, sim. a luz reflete no objeto e vem essa luz para nossa percepção e o nosso cérebro interpreta o que é essa luz, esse comprimento de onda específico. Então, nisso, pelo menos nisso, há uma concordância. Essa seria o que é a cor em si. É o reflexo de um comprimento de onda que o cérebro interpreta, não é? Olha, um filósofo realista, por exemplo, adoraria essa afirmação. Ele ia dizer, pronto, significa que nós achamos uma ideia que é objetiva. Existe a cor em si, independentemente de como a cor se mostra para diferentes pessoas. Exato. Ela se manifesta de forma diferente para cada um, mas a cor em si seria isso. Sim, para a filosofia realista, por mais que cada um de nós tenhamos as nossas representações mentais, nós temos formas de alcançar as coisas em si mesmas para além das nossas representações. É por isso que ainda hoje existem filósofos realistas. Nem todo filósofo é subjetivista, nem todo filósofo é relativista. O Rafael levantou a mão. Rafael. Não, professor, eu só pensei nisso que o Breno falou, mas eu acho que também isso é muito, muito subjetivo. Porque, por exemplo, se tiver alguma outra espécie, alguma outra forma de vida conhecida em que esse feixe de luz bate e representa uma outra cor, que essa espécie consiga ver uma outra cor, ele vai falar que aquilo ali é uma outra cor e não a cor azul, por exemplo, que nem o Breno explicou, entendeu? Por mais que na física o azul para a gente seja esse comprimento de onda. Tá me entendendo? Porque a gente está fechando essa ideia por parte da ciência, mas é da ciência ao nosso modo de vista. Tá entendendo? Não, mas assim, o que eu falei não é que tipo que o azul é o azul para todo mundo. Não, é que a coisa que representa o azul para mim, ou seja, eu tenho uma representação mental de um azul. Você tem outra. Eu não sei se a nossa é a mesma. O meu azul pode ser o seu verde, por exemplo, mas a gente foi condicionado a chamar de azul. Mas essa coisa que a gente chama de azul é uma como é que é? Representação de um comprimento de onda específico. O comprimento de onda é objetivo. Dá para calcular. Eu sei, mas agora, esse comprimento de onda... Entendi, show de bola, mas eu acho que esse comprimento de onda é que talvez possa ser identificado por uma outra espécie ou por uma outra situação como uma cor diferente, entendeu? Com uma situação diferente. Então, a gente fala que aquilo é o azul pelo nosso estudo. Sim, sim, é. Tipo assim, eu acho que a gente fala que aquela cor é o azul ou que é verde pelo nosso ponto de vista de que a cor, naquela medida e naquele tipo de onda, é o verde. Tá entendendo? Sim, exatamente. Caraca, não, então, é o que eu quero dizer. O daltônico pode ver de forma diferente. Porém, para mim e para o daltônico, ainda assim, o comprimento de onda é aquele. Mesmo que ele se manifeste de forma diferente para mim e para ele. Por exemplo, você falou do alienígena, né? Eu e o alienígena, mesmo que a gente enxergue o azul de forma diferente, nós dois podemos concordar que, ok, o azul para mim é uma coisa e o azul para você é outra. Mas nós dois conseguimos concordar que o comprimento de onda é aquele, mesmo que ele se manifeste de forma diferente na nossa representação mental. A Lara fez um comentário que eu também achei muito interessante. Ela escreveu aqui, né? Mas essa explicação científica da cor não deixa de ser uma forma de representação. Exatamente, veja, né? É isso que eu queria dizer. É a forma de representação, a nossa ótica humana, entendeu? Essa é uma discussão muito interessante, porque você vai dizer, olha, é só mais uma forma de descrição desse fenômeno. E que pode ser uma forma de descrição que não corresponde ao fenômeno em si também. O que me garante que os meus métodos, né, de pesquisa, né, empíricas, ou a teoria hoje, né, física, que sustenta uma teoria das cores, é a realidade em si, da cor. Sim, óbvio. Impossível alcançar a realidade em si. Então, você acaba sempre voltando a essa discussão. Né? Os filósofos eles se matam, mesmo hoje. Né? Você pega a filosofia da mente, por exemplo, né? Davidson, Quine, né? Você tem uma pluralidade muito grande de filósofos que até hoje não chegaram a uma solução sobre se é possível chegar a algum consenso mínimo, né? Sobre o real e especular, enfim, sobre um sentido intrínseco do real,
ou todo sentido que o real tem é um sentido dado por nós a partir de formas de descrição, né, que variam. Mas por que eu disse isso? Bom, mas por que isso importa para o direito? Né? Primeiro eu vou falar um pouco de Platão, que Platão, a meu ver, é o filósofo que melhor condensa uma teoria do conhecimento realista, genuinamente realista. Né? Platão, como você sabe, é um filósofo ateniense, né? Nasceu em 428 ou 427 a.C. e morreu em 348 ou 347 a.C. E Platão ele vive um cenário marcado por três grandes tragédias. São três grandes tragédias. Né? A primeira grande tragédia que Platão vivencia é a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é uma guerra na Grécia, né, entre duas grandes cidades gregas, Esparta e Atenas. Eu não sei se vocês já viram 302. Eu não gosto nem um pouco do Zack Snyder. Acho os filmes dele horrorosos, pretensiosos, chatos, mal feitos, mal escritos. Mas eu sempre cito 300. Né? 300 vai falar dos espartanos nas guerras médicas, que eram as guerras contra os persas, que eram inimigos estrangeiros. Né? Depois que os gregos derrotaram os persas, eles entraram em guerra entre si. E essas guerras a gente chama de Guerra do Peloponeso. E você tem duas sociedades que entram em guerra, e são duas sociedades muito distintas. Esparta, que é a cidade que o Frank Miller, né, adora, não é à toa que o cara é praticamente um neonazista, Esparta era uma cidade aristocrática, muito fechada, em que todo mundo acreditava piamente numa única verdade. Que verdade é essa? A verdade da religião. Eram todos muito religiosos, muito pios. Era um grande convento. Né? Esparta, no fundo, era um vasto convento, chatíssimo. Os espartanos, né, eles temem que os atenienses invadam Esparta. Porque os atenienses, diferente dos espartanos, não são um vasto convento, né? Os atenienses são, enfim, porra louca, liberais, filósofos, né? E tinham acabado de inventar a democracia. E a democracia, diferentemente, né, da aristocracia espartana, não se baseava numa verdade única. A democracia entendia que todos nós temos as nossas próprias verdades, afinal, né, como diria o Gorgias, o homem é medido do próprio homem, cada um acredita no que quiser, e as pessoas entram em consenso, dialogando no espaço público, né, para definir quais são as orientações da cidade, por aí vai. Né? Então, os espartanos eles são o oposto, inclusive, né, em termos de modo de vida, dos atenienses. Né? Só que os atenienses, né, não foram a primeira e não serão a única democracia a achar o seguinte: achamos a melhor forma de vida, a democracia. Vamos levar a democracia para o resto do mundo, invadindo as cidades vizinhas. Os atenienses invadem as cidades vizinhas e dizem: olha, já que eu estou te fazendo esse favor de te livrar do obscurantismo, desse modo de vida primitivo, religioso, fundamentalista que você tinha, e levar a democracia para você, você vai me fazer um favor também e vai me pagar impostos, vai me pagar tributos, né? Não é petróleo ainda, quer dizer, os espartanos eles não cobram petróleo dos povos que eles invadem para levar a democracia, mas eles cobram tributos, eles cobram impostos. Esparta fica com muito medo de ser invadida, né, por Atenas, ou de perder o seu poderio, né, para Atenas, e decide entrar em guerra preventiva contra Atenas. Bom, então Platão ele escreve em um contexto, o Breno falou que gosta de Watchmen. Nem de Watchmen eu gosto, sinceramente. Assim, eu gosto muito da revista do Alan Moore, de Watchmen, mas eu não gosto nem um pouco do filme do Snyder. Eu acho tão pomposo. A revista eu acho o máximo, mas o filme eu acho um negócio assim, tão estranho, tão empolado, tão heróico. Né? Mas, enfim, voltando. Né? Na Guerra do Peloponeso, né? Então, você tem isso. Você tem uma guerra entre uma grande aristocracia e uma democracia imperialista.
Essa que é a verdade. E Atenas perde a Guerra do Peloponeso. Atenas fracassa assim, miseravelmente. Atenas é derrotada na Guerra do Peloponeso. E por que Atenas perde? Porque os atenienses, por não acreditar numa noção objetiva de verdade, eles nunca chegam a consenso, inclusive sobre as estratégias de guerra contra Esparta. Então, as estratégias de Atenas, elas começam a mudar muito ao sabor das ocasiões. Afinal, se tudo é relativo, vamos entrar em guerra por mar? Vamos. Não, não vamos mais não. Vamos entrar em guerra por terra? Vamos. Não, não vamos mais não. O que você acha dessa estratégia de combate das tropas inimigas? Uma boa estratégia. Mas será? Não, talvez não seja uma estratégia tão boa. A incapacidade dos atenienses de, no debate público, estabelecer um consenso em torno de uma ideia objetiva de verdade faz com que Atenas seja derrotada e invadida por Esparta. Então, o Platão ele vai escrever num contexto em que o projeto de democracia ateniense fracassou retumbantemente e, da perspectiva dele, fracassou porque as pessoas já não eram mais capazes de separar conhecimento e opinião, doxa e episteme. Toda a crítica que ele vai fazer aos sofistas, né, não é simplesmente uma crítica de um velho rabugento aristocrático contra professores liberais para os quais tudo pode, né? A crítica que Platão faz aos sofistas é uma crítica feita dentro de um cenário de uma Atenas invadida, uma Atenas derrotada, uma Atenas em crise política, e em que os cidadãos eram incapazes de diferenciar cloroquina de vacina. Essa é a questão. Ele vai dizer, olha, num cenário de crise, nós precisamos ser capazes de filtrar o que é uma informação correta e uma informação falsa. Então, uma postura puramente relativista, como era a postura dos sofistas, não ajuda. Percebe? Uhum. Se vocês observarem, o que o Sócrates vai fazer é isso. Sócrates ia até grandes figuras, né? Ia até figuras que eram conhecidas como grandes pensadores, grandes digital influencers, né? Não tinha digital influencer, mas eram grandes formadores de opinião naquele momento, e dizia, olha, estão dizendo que você é a pessoa que mais manja de estratégia militar. Então, vem cá, né? Vamos conversar sobre guerra. Estão dizendo que você é a pessoa que mais sabe sobre o que é beleza. Então, vamos discutir sobre beleza. E Sócrates mostrava que as pessoas que eram mais reconhecidas publicamente pelas maiorias como grandes sábios não tinham fundamento racional que sustentasse a opinião delas. Então, era como se eu fosse orientar as minhas decisões numa pandemia global, né? E Atenas, inclusive, no meio da Guerra do Peloponeso, vai viver uma pandemia. Atenas vive uma grande... chama peste de praga de Atenas. Atenas vive uma pandemia no meio da guerra. É como se no meio dessa situação, né, de horror, eu me orientasse, né, o governante, né, decidisse se orientar não por um cientista, mas por um astrólogo. Eu vou consultar um astrólogo que mora na Virgínia, porque ele vai me dizer qual é a melhor estratégia política para impedir que a pandemia se dissemine, ou para permitir que a gente ganhe a guerra. Então, qualquer semelhança com o presente não é mera coincidência. O que o Platão ele vai dizer, uma sociedade estável precisa de uma concepção objetiva de verdade. As pessoas elas precisam conseguir diferenciar entre as suas sensações e as suas impressões particulares, as suas opiniões particulares e as ideias universais, que são ideias alcançadas por meio do debate público, racional e coletivo. Eu ia desenvolver um pouco mais isso, mas eu não vou ficar nesse argumento, não. Mas quem tiver curiosidade, leiam o Menon, que é um diálogo no qual Platão ele entrevista um escravo para mostrar como qualquer pessoa pode chegar à mesma verdade objetiva se ela fizer uso da razão, independentemente do seu background, independentemente da sua formação cultural prévia.
É a ideia do Platão. Então, ele pega um escravo e começa a debater a matemática com esse escravo. Ele vai dizer, olha, todo ser humano racional vai chegar às mesmas conclusões se fizer uso, de fato, da razão. Então, existe uma verdade universal, alcançável por meio da razão, para além das nossas opiniões particulares, das nossas representações subjetivas do mundo. Isso é Platão. Eu vou dar duas indicações de leitura que eu gosto muito. Um é o Franco Trabatoni, que é um dos grandes especialistas em Platão da história, né? O texto que eu selecionei é o do Franco Trabatoni, e o outro é o Michel Villey, é um filósofo do direito contemporâneo que tem uma leitura bastante platônica do mundo, no sentido de que é uma leitura realista, né? Não é uma leitura relativista ou subjetivista de algum modo. Né? Aí, só para fechar, como isso impacta no direito? Como isso impacta no direito, né? Bom, há uma discussão que perdura até hoje, que será que os direitos eles são criados ou eles são descobertos? Os direitos eles são convencionais ou eles são naturais? Eu tenho um direito porque o Estado criou uma norma declarando que eu tenho aquele direito, ou esse é um direito, ou aquele direito é um direito prévio, ele já existe antes, ele existe na realidade, ele é intrínseco à realidade, e o que o Estado faz é simplesmente reconhecer esse direito. Essa é uma discussão tipicamente realista. Bom, deixa eu ver. O Breno comentou aqui, né? Professor, eu acho que, evidentemente, todas as formas que a gente tenta de atingir a verdade são representações. Mas isso não quer dizer que não exista uma realidade objetiva em si mesma na materialidade. Também que não exista uma forma de representação da realidade, seja que ela consiga chegar o mais próximo possível da mesma. Claro, dadas as nossas limitações das capacidades humanas. Essa é a leitura realista no direito. Você vai ter autores, como Michel Villey, que ele vai dizer o seguinte: é claro que o direito muda. É óbvio que o direito muda. Eu dizer que existe, que os direitos eles são descobertos, né, e não criados, não significa dizer que o direito brasileiro hoje não seja diferente do direito brasileiro há 100 anos. Mas por que o direito muda? Porque ao longo do tempo nós construímos uma concepção melhor, uma concepção mais objetiva de quais são os direitos intrínsecos necessários para que as pessoas se realizem. E quanto mais eu me aproximo, por exemplo, há 100 anos atrás, eu não sabia que direito à liberdade sexual era um direito necessário, inato às pessoas. Isso significa que esse direito não existia? Não. Só significa que esse direito ele não era realizado, porque as pessoas não sabiam da existência dele, mas ele estava lá. Agora nós sabemos, nós descobrimos esse direito. Então, o direito à livre orientação sexual, por exemplo, né, é um direito eterno. Agora, esse direito só se materializa hoje, porque só hoje nós tivemos condições de reconhecer ou de descobrir esse direito que já existia na realidade. O direito à segurança alimentar, o direito a eu ter um mínimo existencial, eu ter direito à Bolsa Família, por exemplo, eu ter direito a condições mínimas para me alimentar. Esse direito ele sempre existiu, é um direito universal, ele é um direito intrínseco a mim enquanto ser humano, porque é um direito necessário para que eu me realize plenamente enquanto pessoa. Esse direito era realizado antes? Não, porque as pessoas não o reconheciam, o que não significa que ele já não existisse. Sei lá, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, direito a ar-condicionado é um direito natural, intrínseco. Todo ser humano tem direito a ter um ar-condicionado. Isso ainda o Estado do Rio de Janeiro já criou uma norma regulamentando o direito, né, o Bolsa Ar-Condicionado, para que todos os cidadãos do Rio de Janeiro tenham um subsídio na compra de ar-condicionado? Não. Deixa de ser um direito real, intrínseco, um direito natural? Não deixa. Essa é a concepção realista. Vocês percebem?
Muito abstrato? Há vários autores que vão voltar a essa ideia. Vou dar um exemplo. A Martha Nussbaum. Martha Nussbaum é uma filósofa contemporânea que vai tentar resgatar esse realismo da antiguidade, da filosofia antiga. Então, a Martha Nussbaum ela vai dizer o seguinte: existem algumas capacidades mínimas que todo ser humano precisa para se desenvolver. Todo ser humano precisa de uma relação afetiva plena com outros indivíduos. Todo ser humano precisa de acesso à cultura. Todo ser humano precisa de acesso à alimentação e de acesso de respeito à sua integridade física. Esses são direitos básicos. Eles podem ser realizados de formas diferentes em povos diferentes. Por exemplo, numa sociedade altamente como é que eu vou dizer? Numa sociedade altamente religiosa, acesso à cultura envolve, antes de mais nada, acesso aos textos sagrados. Numa sociedade altamente tecnocientífica, acesso à cultura implica acesso à informação de conhecimento científico. Então, para Nussbaum, a maneira como eu realizo esse direito, ele varia de sociedade em sociedade, mas o direito ao acesso à cultura ele é intrínseco. Numa sociedade onde as pessoas só comem peixe, ou sei lá, Santa Catarina, ninguém come carne de boi em Santa Catarina porque não dá para cultivar a vaca na ilha, né? Numa cidade como a catarinense, em que todo mundo come tainha e ostra, numa cidade como a catarinense, acesso à alimentação saudável é acesso à tainha e acesso à ostra. Numa cidade como a mineira, onde todo mundo come queijo, acesso a uma alimentação saudável é acesso a queijo e acesso a pão de queijo e a goiabada. Então, a realização do direito, ele varia, mas o direito em si é universal. Dentro de uma concepção realista, né, você tem alguns direitos que eles são intrínsecos, eles são universais, eles são naturais, eles são reais, independentemente das pessoas conhecerem esses direitos ou não. Então, o direito ele não é uma construção subjetiva, o direito não é uma construção mental, ele não é uma construção convencional. O direito, ele existe, ele existe na realidade e ele passa a ser demandado à medida que a cultura se desenvolve. Posso dar 3 exemplos aqui básicos, né? Muito rapidamente. O Edgar da Mata Machado foi professor na Faculdade Nacional, foi professor na UFMG, na Faculdade de Direito, foi senador da República, né? Lutou contra a ditadura militar, caiu na clandestinidade, né? Perdeu um filho por causa disso, o filho dele morreu na resistência à ditadura. Era um autor realista, justnaturalista, e ele se opôs à ditadura porque ele entendia que havia alguns direitos fundamentais intrínsecos ao ser humano, independentemente de a população brasileira, à época da ditadura, reconhecer esses direitos ou não. E ele achava que esses direitos estavam acima do direito positivo e que, na medida em que houvesse um conflito entre o direito positivo e esses direitos fundamentais deveriam ser observados, mesmo que a gente desrespeitasse os direitos positivos. Da mesma forma, né, hoje, o professor Augusto Cansado Trindade, ele é um dos internacionalistas mais conhecidos do Brasil, né, e é membro da Corte Internacional de Justiça. Para o Cansado Trindade, a Corte Internacional deve ter jurisdição para julgar, por exemplo, ditadores, para julgar crimes de guerra, mesmo cometidos em países que não reconhecem o direito internacional. Por quê? Porque, para ele, a Corte não está ali simplesmente para respeitar pactos internacionais feitos entre os países, mas é para garantir que alguns direitos universais intrínsecos à natureza humana sejam respeitados. Da mesma forma, né, o meu querido amigo, o professor Paulo Ferreira da Cunha, que é da Suprema Corte Portuguesa. Eu adoro exibir os meus amigos famosos, já disse isso em outras ocasiões. O professor Paulo Ferreira da Cunha, ele vai dizer que nós precisamos criar um Tribunal Constitucional Internacional, uma espécie de STF internacional, e esse tribunal terá jurisdição sobre toda a humanidade.
Veja, né? Por que ele vai ter jurisdição sobre toda a humanidade? Porque, independentemente de você reconhecer a legitimidade desse tribunal ou não, ele está atuando em prol de direitos que são universais, que são direitos que são intrínsecos à realidade humana. Ainda que ninguém no planeta acredite nesses direitos, isso não significa que esses direitos deixem de ser menos reais, eles são objetivos. Tranquilo? Então, vocês vejam, né? Há uma persistência desse realismo platônico, ou desse realismo da filosofia antiga e medieval, mesmo hoje. Há vários autores no pensamento contemporâneo que continuam advogando, né? Continuam defendendo posturas que são posturas realistas. Podemos fechar, gente? Falei demais, né? Eu peço desculpas, né? Não sei nem se a aula... Se tem outra aula agora, né? Precisa me odiar. Por favor, não me odeiem. Bom, mas é isso. Então, eu agradeço imensamente a atenção e a gente se vê semana que vem. E, por favor, assim, peçam desculpas para o professor da outra aula em meu nome. Quando as aulas são presenciais, a gente vai na sala e xinga o outro professor, né? Sai da minha sala! Aí ele encerra a aula no tempo, né? Como não são presenciais, a gente acaba se estendendo. Mas é isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Beijão, gente. Falou. Valeu, professor. Falou. Um abraço.